Olá, meus amigos da página Gustavo Espechite Clube do Cinema, da página do canal do YouTube do Gustavo Espechite, dos meus grupos de WhatsApp, pessoas que acompanham aí o meu trabalho como crítico e comentarista de cinema há muito tempo e de premiações. Tudo bom com vocês? Eu sou o Gustavo Espechite e hoje saiu a lista do Oscar 2022. Talvez a parte mais saborosa do ano para nós que somos cinéfilos, que gostamos de cinema. Então resolvi trazer esse vídeo curtinho aqui para vocês, mostrando as principais indicações nas principais categorias, fazendo alguns comentários e já pedindo para você fazer aí sua lista de aposta. As indicações foram feitas hoje pela manhã, era por volta de 10h10 aqui no Brasil, lá em Los Angeles de madrugada. Então eu tenho aqui umas telas, vou mostrar para vocês as telas oficiais da academia e vamos sem enrolação, né? Começando aí pela categoria de ator principal, Actor in a Leading Role. Olha que interessante essa lista tá boa. E o que é bacana de dizer também que muitos dos filmes já estão disponíveis aí no streaming, né? Antigamente a gente tinha que conseguir os filmes aí ou de maneira ilegal, vamos dizer assim, ou esperar um tempo até que eles fossem disponíveis, mas nós temos aí Javier Bardem em apresentando os Ricardos, né, como o Ricky Ricardo, muito bom, uma interpretação muito boa, gostei muito. Benedict Cumberbatch por Ataque dos Cães, né? Ataque dos Cães, que como previsto já é o recordista de indicações deste ano, né? O grande favorito aí. A gente não está podendo falar muito de favorito em Oscar nos últimos anos, mas estamos aí com 12 indicações. O Benedict Cumberbatch está muito bom nesse filme que está disponível na Netflix. Tá? Andrew Garfield, Tic Tic Boom, também disponível na Netflix, uma atuação interessante. Will Smith, aí eu vou brincar igual o Silvio Santos, eu ainda não vi, mas está no King Richard, que é um filme também que está bem indicado, está disponível na HBO Max. E o Denzel Washington, um dos melhores filmes que eu vi recentemente, que é a tragédia de Macbeth, que está disponível na Apple Plus, né? No streaming da Apple. Um excelente filme, uma fotografia que também está indicada, uma atuação muito bacana do Denzel Washington como o próprio Macbeth, né? Tem vários motivos aí para se assistir a tragédia de Macbeth, né? Então vamos passar para a próxima categoria, estamos em ordem alfabética aqui, agora ator coadjuvante. O Belfast é o novo filme do Kenneth Branagh, que está na lista para assistir, ainda não assisti, está bem indicado também. Nós temos aí o Ciaran Hinds, né, pelo Belfast, Troy Kotsur pelo Coda. O Coda no Brasil está sendo chamado de No Ritmo do Coração, ele está na Amazon Prime, né? Também ainda não assisti. Jess Plemons por Ataque dos Cães da Netflix. O J.K. Simmons em Apresentando os Ricardos é um ator que já tem Oscar, né? Ele já tem um Oscar. E é interessante porque ele faz o coadjuvante da série I Love Lucy. E ele é um contraponto interessante no I Love Lucy e no filme Apresentando os Ricardos, né? É bem interessante a maneira como ele está no filme, bem, vamos dizer assim, comedido em poucas cenas, mas ele dá seu recado, né? O J.K. Simmons, que era o professor lá do Whiplash, tem vários papéis aí bastante marcantes, né? E o Cody Smith McPhee, uma outra indicação para Ataque aos Cães, vendo que Ataque aos Cães então está com duas indicações nesta categoria de ator coadjuvante, né? Passando aqui nós vamos ter a atriz principal, né? E olha que lista bacana. Olha que lista bacana. A minha surpresa aqui foi a Kristen Stewart, né? Quem me acompanha aí sabe, aí eu falo que eu tenho um certo ranço da Kristen Stewart, não por causa de Crepúsculo, nem nada disso, já conversamos até sobre isso nos grupos aí de cinema. Ela tá indicada, né? Como Spencer, né? Ela faz a Lady Di, né? Então essa aí ficaria meio aí correndo por fora, mas a lista tá bastante interessante. Veja, nós temos a Jessica Chastain, que já foi indicada algumas vezes,
pelo The Eyes of Tammy Faye, né? A Jessica Chastain, que já fez a Última Hora e foi bastante indicada aí na década, né, passada, né? A Olivia Colman, como já era de se esperar, por A Filha Perdida, disponível na Netflix. Ah, bom, o que dizer da interpretação de Olivia Colman, né? Olivia Colman que já tem um Oscar pela Favorita, ganhou da Glenn Close, né? Ano passado foi indicada pelo Meu Pai, junto com Anthony Hopkins, aí volta agora Olivia Colman, fez a rainha, Elizabeth in The Crown. Ah, bom, uma outra indicação aí favorita, talvez, eu não sei, ainda nós temos que ver um pouco aí a bolsa de favoritos para poder falar alguma coisa. Gostei bastante de ver Penélope Cruz pelo último trabalho dela com Almodóvar em Mães Paralelas, filme que vai estrear agora no Netflix, se não me engano, dia 18. Então, tá bastante indicado. Senti falta do Almodóvar aí na lista de diretor, mas para Mães Paralelas, se não me engano, tá com 3 ou 4 indicações. A Nicole Kidman, né, também por Apresentando os Ricardos, ela faz a Lucy, né, Lucille Ball, em um filme que ele mescla um pouco o que foi a realidade com alguns fatos aí controversos em uma semana da produção do seriado de maior sucesso nos Estados Unidos, que era o I Love Lucy, né? Então, o I Love Lucy era de impacto tão grande que chegava a faltar água nos intervalos do I Love Lucy, que era exibido às segundas-feiras nos Estados Unidos. E esse filme conta uma semana, mas misturaram alguns fatos, né? Uh, não cronológicos, mas o filme ficou bem interessante. Penso em Nicole, ela está muito bem quando ela está representando as cenas da Lucy, mas ainda ficou um pouco caricata. Ainda a vejo de maneira um pouco caricata, né? E a Kristen Stewart aí pelo Spencer, que já foi bem colocado. Não vou fazer muito comentário estendido, porque a ideia aqui é só mostrar a lista mesmo. Depois a gente pode fazer os highlights, que eu sempre faço, comentando categoria por categoria, com históricos e esse tipo de coisa. Vamos ver então a atriz coadjuvante, a Jessie Buckley. A Jessie Buckley da Filha Perdida é a Olivia Colman no passado, né? Um filme aí cheio de flashback, um filme bastante interessante, um filme bem interessante aí da Netflix. A Jessie Buckley faz a personagem Leda no passado, né? É bem interessante esse contraponto. A Ariana DeBose, a West Side Story, a versão, né, do Spielberg, que era para ter sido lançada em 2020 e foi para 2021. West Side Story aí, que é um dos recordistas de indicação ao Oscar, tem 10 indicações na sua primeira versão. Tá aí de volta o musical e tá aí de volta a lista do Oscar. Judi Dench, o que dizer de Judi Dench? Judi Dench já tem um Oscar aí de coadjuvante por Shakespeare Apaixonado, se não me engano, se não me falha a memória, né? E aqui a Kristen Dunst, né? Que, bom, perdoa, quase cometi um ato falho chamando-a de Kristen Stewart, né? Mas a Kristen Dunst, aquela menininha do Entrevista com o Vampiro, cresceu, virou uma excelente atriz e está aí em The Power of the Dog, Ataque dos Cães, uma das atuações mais estarrecedoras que vi ano passado, num filme que, se ganhar o que promete, é uma volta do faroeste, né, com alguns toques aí atuais. É um grande filme. E ao Janu Ellis em King Richard, esse King Richard com Will Smith que está na HBO Max. Passando aqui, roteiro adaptado. Roteiro adaptado, vamos ter de volta o Coda, né, no Ritmo do Coração. Drive My Car é um filme japonês que fez bastante sucesso nos festivais ano passado. Está aí bem cotado para vários prêmios. O Duna, né, a nova versão do Duna aí, teve a do David Lynch anos atrás, agora nós temos a versão nova do Duna, que também está bastante indicado. A Filha Perdida, que é escrito e dirigido pela Maggie Gyllenhaal, da família Gyllenhaal aí, do Jake, né? E a Jane Campion, pelo roteiro muito bem adaptado de
Ataque aos Cães. Infelizmente é um livro que não tem disponível ainda em português. Eu já tive acesso a algumas páginas dele em inglês. É uma história bem densa, uma história bem bacana. Não tinha como não virar um grande filme na mão de uma grande diretora como a Jane Campion, que, se lembrarem bem, fez O Piano em 1993. Não há como. Eu já deixei claro aqui que talvez o Ataque dos Cães seja meu favorito do ano. Passando aqui as animações, né? Nós temos Disney, né? Encanto, está disponível no Disney Plus. Flea, Luca, também disponível no Disney Plus. The Mitchell vs. The Machines e Raya and the Last Dragon. Depois a gente volta e fala um pouco de cada categoria. Só quero apresentar aqui para vocês rapidamente. Aí vem as categorias mais técnicas, vamos dizer assim, filmes menos disponíveis, né? Animação, curta de animação, Affairs of the Art, Bestia, Box Ballet, Robin in the Windshield Wiper, né? Categorias um pouco menores, vamos dizer assim. E aqui está fora da ordem, mas vamos colocar que está na ordem alfabética, o melhor filme, essa deveria ficar por último, né? Mas vamos falando aí, interessante ver que a maioria deles já está disponível nos streamings, né? Com exceção aí do próprio Belfast, é o filme do Kenneth Branagh, o novo filme do Kenneth Branagh, ator shakespeariano aí, para mim, o autor da versão de Hamlet integral, né? Que está disponível no HBO Max, que é fantástica, a adaptação que ele fez de Hamlet pro século XVIII, né? Então ele está aí com o Belfast, ainda não está disponível em streaming, né? O Coda, que era um risco do coração, está disponível na Amazon, vocês podem conferir. O Não Olhe para Cima, polêmico, Não Olhe para Cima, né? Do Adam McKay, que já foi até tópico de tema de podcast, cinema e psicanálise, né? Conversamos aí o Lucas Moscoso e o professor Ferdinando Zapparoli, conversamos aí sobre Não Olhe para Cima, tá com algumas indicações. O japonês Drive My Car, né, que está indicado também. O Duna, a versão Duna do Denis Villeneuve, está aí no HBO Max. Muito interessante. Eu tive que assistir Duna de 2 vezes, a prestação, mas me lembro da versão do David Lynch, mas é um filme bem interessante. O King Richard, que está no HBO Max, né? Com Will Smith também, aqui como produtor. Lembrando que aqui os nomes são os nomes dos produtores, né? Que ganham o Oscar de melhor filme são os produtores que ganham. Licorice Piazza é um filme do Paul Thomas Anderson que está na Netflix, se não me engano, no Parque de Diversões, que chama em português, né? Paul Thomas Anderson, que figura aí entre um dos meus cineastas favoritos, traz uma nova história aí bem interessante, posso até comentar depois se for o caso. Nightmare Alley, o Pesadelo no Beco, do Guillermo del Toro, do Bradley Cooper, né, que já tem prêmios aí, já foi indicado várias vezes. O Ataque dos Cães como melhor filme, o West Side Story. Façam suas apostas na categoria melhor filme. Qual você já assistiu, qual você não assistiu, conta pra gente aqui, tá bom? Então vamos lá, Cinematography, a fotografia, né? Fotografia nós vamos ter o Duna, o Pesadelo do Beco, vamos traduzir assim, não sei dizer se o título em português é esse, né? Power of the Dog, o Ataque aos Cães, né? A Tragédia de Macbeth e o West Side Story. Desses aqui eu já vi o Ataque dos Cães e a Tragédia de Macbeth. A Tragédia de Macbeth tem uma fotografia em preto e branco que é uma das melhores que eu já vi, né? Recentemente, né? Nessa época eu comentei isso em algum blog, alguma coisa. Nessa época de filmes fast food, vamos dizer assim, né? De streamings, esse filme ficou incrível. Uma fotografia em preto e branco proposital, né? Uma iluminação que lembra o expressionismo alemão muito boa. E aqui nós temos o Janusz Kaminski, né, que é colaborador de Spielberg frequente pelo West Side Story do próprio Spielberg, né? Então, fotografia, figurinos é uma das minhas categorias favoritas, apesar de serem técnicas, né? Cruella, da Disney Plus, Cyrano, né? A Jacqueline Durran já foi indicada várias vezes, depois eu coloco a lista de prêmios que ela tem, é uma figurinista bem importante em Hollywood, né?
tanto a Jacqueline Duran como a Jacqueline West. São nomes que sempre figuram nessas listas de figurino, né? Nightmare Alley e West Side Story, né? Figurinos passando aqui. Vamos ter a direção, né? Estamos na ordem alfabética. O Kenneth Branagh, né? Indicado aí pelo Belfast. Hisuki Hamaguchi, eu tenho um certo problema com, com a língua japonesa, não sei se falei certo. Paul Thomas Anderson pelo Licorice Piazza, no Parque de Diversões. A Jane Campion por The Power of the Dog, se ganhar aí, né, vai pro hall de mulheres vencedoras na categoria de melhor direção. Né, até agora só temos a diretora Catherine Bigelow, né, do controverso e Guerra ao Terror, né, e o Steven Spielberg na lista novamente pelo West Side Story, Amor, Sublime Amor, né. Documentário curta, né, Audible, Lead Me Home, The Queen of Basketball, Three Songs from Benazir e When We Were Bullies. Esses documentários curta. Documentários longas, esses aí já podem ter mais disponibilidade, né? Nós vamos ter Ascension, Attica, Flea, Summer of Soul, or When the Revolution Could Not Be Televised, or Riding with Fire. A questão do streaming trouxe os documentários mais acessíveis, né? Depois vamos ver quais desses aí estão acessíveis nos streamings para passar para vocês. Edição, temos a edição de Don't Look Up. Como eu falei no podcast, é uma edição muito rápida, né? Traz aí pra gente essa sensação de rede social, né? Isso aí é bem marcada a edição, né? Nesse caso é uma qualidade do filme, que às vezes sufoca quando você está assistindo, mas é uma qualidade do filme. A edição de Duna, né? O King Richard, aí novamente a edição de The Power of the Dog, Ataque aos Cães e o Tic Tic Boom. Esse filme merece uma resenha mais comprida depois da cerimônia. A gente pode pensar no assunto. Olha eu fazendo promessa aqui no vídeo para vocês. Filme estrangeiro, né? Antigamente chamava filme estrangeiro, agora a gente chama de International Feature Film. Filme internacional, o Drive My Car, o japonês Drive My Car, o Flea, da Dinamarca. The Hand of God, A Mão de Deus, belíssimo, que está disponível na Netflix, tá? Um filme italiano muito bonito mesmo, diretor aí do A Grande Beleza, que foi sensação da premiação e da temporada, umas temporadas passadas aí. Lunana, A Yak in the Classroom, do Butão, e The Worst Person in the World, A Pior Pessoa do Mundo, aqui na Noruega, são os filmes internacionais, ok? Curtas de animação, outras categorias aí que são menores, mas só para conhecimento. Ala Kachu, Take and Run, The Dress, The Long Goodbye, On My Mind e Please Hold. Ok, vamos lá então. Maquiagem e cabelo, né? Uma categoria até interessante. Nós temos aí, normalmente quem está em maquiagem e cabelo está em figurino também, né? Aqui no caso nós vamos ter alguns que estão batendo, né? Como Cruella. Né? Coming to America, o Cruella da Disney, né? Muito legal, eu gosto dos filmes dessa safra. O Dune, né? O Duna, The Eyes of Tammy Faye e House of Gucci. Creio eu que House of Gucci já está com uma indicação só, né? Não vou comentar muito sobre a casa Gucci, Lady Gaga não ficou na lista, mas é um filme que a mim decepcionou bastante, né? A mim decepcionou bastante. A trilha sonora original, eu gostei muito da trilha sonora do Don't Look Up, do Nicholas Britell. Podem ouvir aí no Spotify, é uma trilha bem interessante, né? O Hans Zimmer, que dizer do Hans Zimmer? Um dos compositores mais... Acho que, se não me engano, ele é um dos mais indicados também ao Oscar. Essas informações eu tenho que checar, mas o Hans Zimmer tinha que estar na lista. Dune é uma trilha muito bonita também. Encanto, né, da Disney. E aqui nós temos o Alberto Iglesias, pela Mães Paralelas. O Alberto Iglesias que fez a trilha sonora de todos os filmes do Almodóvar, ou Almodóvar, se preferirem. Né? Tá aí indicado pelo Mães Paralelas, 2 indicações para o Mães Paralelas. Falar nisso, eu indico também o curta que o Almodóvar fez em 2020, né? A Voz Humana. Primeiro filme dele em inglês, vamos dizer assim, muito bom. Está disponível aí no streaming de uma grande rede.
e O Ataque aos Cães e o Johnny Greenwood. São aí os nossos indicados a trilha sonora original. Roteiro original, que é uma das principais categorias, faz parte do Big Five. Nós vamos ter Belfast, do Kenneth Branagh, o roteiro de Não Olhe Para Cima, né, com o roteiro do Adam McKay e a história do Adam McKay e do David Sirota. Né, o King Richard, lembrando que não é o King Richard do Shakespeare, né, como alguns aí andaram confundindo, inclusive eu. Né. Licorice Piazza, né, que é o No Parque de Diversões, do Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, para quem não se lembra, ele tem um filme que chama Magnolia. É bem interessante assistir os filmes do Paul Thomas Anderson. Trama Fantasma, que deu o Oscar agora o terceiro Oscar por Daniel Day-Lewis, alguns anos atrás. É um filme que merece atenção. The Worst Person in the World. Não são os filmes a roteiro original. E agora vamos à música original. Temos aqui de novo uma música do James Bond, né? No Time to Die. Os filmes do James Bond foram agraciados 2 vezes, né, nas últimas cerimônias. Nós vamos ter o Be Alive, Dos Oruguitas, né, da animação, Down to Joy, que é do Van Morrison, como vocês podem ver aqui, No Time to Die, né, da Billie Eilish, né, e Somehow You Do, da Diane Warren, que está sempre indicada. Diane Warren, vocês podem pesquisar aí, que com certeza vocês conhecem alguma música da Diane Warren. Tem na voz de várias pessoas. Design de produção, vamos ter aí Duna, Nightmare Alley, O Ataque aos Cães, A Tragédia de Macbeth, que aí bate com a fotografia que eu estava falando, né? E com a edição, né? Realmente são cenários maravilhosos da Tragédia de Macbeth que compactuam com a iluminação, são cenários imensos que foram construídos em estúdio para dar aquela dimensão aí do castelo do Macbeth. É um filme incrível, E o West Side Story, a nova versão eu ainda não assisti, então eu não posso falar muito, né? Eu tô parecendo a Glória Pires, prefiro não comentar, mas nem tanto. Melhor som, nós temos Belfast, Duna, No Time to Die. Nesses filmes de ação, normalmente eles são indicados nessa categoria, né? O Ataque aos Cães e o West Side Story. Me parece que as categorias de som agora estão juntas. Nós tínhamos edição de som, mixagem de som, que era parecido, só que a parte técnica que entendi, agora juntou tudo. Efeitos visuais, Duna, Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings e Spider-Man No Way Home. Homem-Aranha está aqui como efeitos visuais, junto com Duna. Eu sou Bond maníaco, então eu sou meio suspeito para falar dos filmes do James Bond, né? Então nós temos aí então todas as categorias apresentadas para vocês. Durante esse período vamos fazer os highlights, pretendo fazer os highlights falando aí os favoritos, falando dos filmes. A gente pode manter uma interlocução aí, bater um papo. O que vocês acham, quem vai levar, quem deixou de levar. E como sempre, no dia do Oscar, eu faço o tradicional bloco a bloco, comentando aqui com vocês. Vai ser na página do Facebook, novamente, né, que é o facebook.com/Clube do Cinema BR, em pequenos vídeos, tá joia? Quem está acompanhando pelo Facebook é só curtir aqui e ficar atento, né, nas lives. E no YouTube eu posso ir lançando os vídeos lá depois, ok? Muito obrigado por me assistir até aqui. Façam suas apostas e estaremos aí no final de março com a 94ª cerimônia do Oscar. Dessa vez esperamos que um Oscar diferente do ano passado, né? Um abraço para vocês. Tchau!